na pandemia, e os coitados dos nossos parlamentares que não tiveram nenhum benefício diminuído ou qualquer ameaça de perder o cargo durante a pandemia, eles merecem, afinal ganham pouco se comparado ao que você ganha, brasileiro. Por exemplo, 9,3 milhões de trabalhadores da iniciativa privada tiveram salários suspensos ou reduzidos em até 75%. Mas, felizmente, é com o nosso dinheiro, os deputados e senadores não têm do que reclamar, até recebem em pleno mês de junho metade da gratificação natalina que eles têm por direito. Não é de se espantar de tanta briga em época de eleição para tentar conseguir um carguinho de deputado ou senador, não é mesmo? E depois de tantas notícias, investigações da Lava Jato, delações, enfim, informações de corrupção na era Lula e Dilma, quanto o PT roubou afinal de contas? Bem, os rolos foram tantos que é difícil fazer uma conta. Por exemplo, em uma das contas, segundo publicado na Veja, um dos delatores da Lava Jato relatou que o PT recebeu entre 150 a 200 milhões de dólares de propina entre 2013 a 2013, por meio de desvios e fraudes em contratos com a Petrobras. Isso só em algumas das modalidades com a Petrobras, por meio de desvios e fraudes. Já de outro modo, Palocci, por exemplo, diz que o PT conseguiu 330 milhões de forma ilegal em outras formas entre 2002 e 2014. E aí tem a questão individual de cada político investigado, outras relações, outros partidos, os prejuízos, por exemplo. Em 2016, de acordo com a PF, o prejuízo só que a Petrobras causou à nação foi de 42 bilhões de reais, uma suposição. Então, entre milhões e bilhões e todos os escândalos que ouvimos, vimos e lemos, sem contar os que nunca serão descobertos e os prejuízos causados pela bandalheira estabelecida no país pelos governos corruptos, vimos aí 1 trilhão, talvez? O que mais? Não dá para nem imaginar, inimaginável. Vimos, por exemplo, o Globo agora, em um editorial, dizendo que é hora de perdoar tudo isso, de perdoar o PT. Agora, a presidente do PT, gente, Gleisi Hoffmann, diz que o PT não está pedindo perdão. E não precisa de perdão, diz ela. E vai além. O PT precisa de justiça para Lula e para toda a perseguição que o partido sofreu. Gleisi diz que o PT debate política, e política não é uma questão de perdão, e sim de posicionamento, segundo a colunista do UOL, Mônica Bergamo. Então tá. Agora perguntamos, você aí, brasileiro, concorda? Concorda com a presidente do PT, com o Globo em perdoar o PT? A presidente disse que o PT não precisa de perdão, muito menos Lula. Precisa de justiça, que tanto Lula quanto o PT foram perseguidos com tantas acusações, perseguidos pela Lava Jato, por tudo que o PT foi acusado, tudo que o Lula foi acusado e condenado foi perseguição. Nada disso foi real. Essa é a afirmação de Gleisi Hoffmann, presidente do PT. Que o PT não está pedindo perdão, que não precisa de perdão, diz ela. Você concorda com isso? É realmente assustador quando esses políticos resolvem usar da sinceridade para abusar da cara do brasileiro. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que os ministros da Cidadania, Onyx Lorenzoni, e da Educação, Milton Ribeiro, que contraíram o novo coronavírus, tomam a hidroxicloroquina e já estão bem. Antes da declaração do presidente, Onyx e Ribeiro anunciaram os resultados de seus testes para a Covid-19, teste positivo. O chefe da Cidadania, do Ministério da Cidadania, afirmou que começou a sentir sintomas na sexta-feira, mas que está bem melhor e publicou, inclusive, recentemente uma foto com a hidroxicloroquina e a azitromicina. Lorenzoni disse que está se medicando com azitromicina, ivermectina e cloroquina. Já Milton Ribeiro, o novo ministro da Educação, confirmou estar se medicando, mas não forneceu detalhes maiores sobre quais remédios ele estaria tomando. A crise sanitária e econômica provocada pela pandemia do coronavírus impulsionou a venda de frutas cítricas do Brasil para outras nações. A comercialização de produtos como tangerina, laranja, limão e lima avançou 12%
no primeiro semestre do ano, em relação ao mesmo período de 2019. Tá aí mais uma boa notícia. Em 6 meses, essas frutas foram responsáveis por 57,1 milhões de dólares em exportações, o que representa uma alta de 8% no valor exportado. Os dados fazem parte do estudo feito pela Confederação Responsável Nacional da Agricultura, CNA, com base em informações divulgadas pelo governo do presidente Jair Bolsonaro. E se alguém tem alguma dúvida de que o bilionário George Soros, conhecido por liderar um movimento chamado de globalismo, diferente de globalização, que visa combater o conservadorismo e a direita e propagar o domínio da esquerda a nível mundial, estaria por trás de muitas ações de desestabilização de governos conservadores no mundo, então preste atenção. A Open Society Foundation, entidade controlada pelo bilionário George Soros, decidiu doar $1 milhão ao estado do Maranhão, governado por Flávio Dino, do Partido Comunista do Brasil, para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. O anúncio foi feito pelo próprio governador via Twitter. Registra o recebimento de doação de $1 milhão ao governo do Maranhão, oriundo da Fundação Open Society. O dinheiro será destinado a ações sociais, apoio à agricultura familiar e na área da saúde. Conta uma emocionante história de autor desconhecido o seguinte: hoje, ao atender ao telefone, o meu mundo desabou. Entre soluços e lamentos, a voz do outro lado da linha me informava que a minha melhor amiga, minha companheira de turma na faculdade, havia sofrido um grave acidente e partido instantaneamente. Lembro de ter desligado o telefone e caminhado a passos lentos para o meu quarto. As imagens de minha juventude vieram quase que de imediato à mente. A faculdade, as conversas até altas horas da noite, as confidências ao pé do ouvido, os sorrisos. Lembrei da formatura, de um novo horizonte surgindo, das lágrimas e despedidas e principalmente das promessas de novos encontros. Lembro perfeitamente de cada feição da melhor amiga que já tive em toda a vida. Em seus olhos a promessa de que eu nunca seria esquecido. E realmente nunca fui. Perdi a conta das vezes em que ela carinhosamente me ligava quando eu estava quase no fundo do poço, e das mensagens que nunca respondi. As mensagens que ela enviava, cheias de esperança e promessas de um futuro melhor. Lembro que foi em seu ombro que chorei a partida do meu pai. Foi em seu ouvido que derramei as lamentações do noivado desfeito. Bem, apesar do esforço, não consegui me lembrar de uma só vez em que tivesse pego o telefone para ligar e dizer a ela o quanto era importante para mim contar com a sua amizade. Afinal, eu era um homem muito ocupado, não tinha tempo. Não lembro de uma só vez que me preocupei em procurar um texto edificante e enviar para ela, ou mesmo para qualquer outro amigo com o objetivo puro e simples de tornar o seu dia melhor. Não tinha tempo. Não lembro de ter feito qualquer tipo de surpresa para ela, como, por exemplo, aparecer disposto a ouvir. Eu não tinha tempo. Acho que nunca imaginei que ela tivesse problemas. Talvez ela, que sempre encheu o meu mundo com sua iluminada presença, estivesse se sentindo sozinha. Até mesmo as mensagens engraçadas que deixava em minha secretária eletrônica poderiam ser seu jeito de pedir ajuda. Aquelas mesmas mensagens que apaguei jamais se apagarão da minha consciência agora. Todas as perguntas que agora me faço foi a simples falta de tempo que me impediu de responder antes. Agora me preparo para a despedida final. Aviso o meu chefe que não irei trabalhar hoje. Preciso ir à despedida da minha amiga. Digo a ele que irei tirar o dia para homenagear uma das pessoas que mais amei nesta vida. Neste instante, com surpresa, eu vejo entre lágrimas que para isto, para acompanhar um dia inteiro de despedidas, eu tive tempo. Uma profunda reflexão para que possamos reconhecer o que realmente importa e separar, enquanto é tempo,
o tempo necessário para cuidar das pessoas que amamos. Mesmo que à distância, nestes tempos de pandemia, não esqueça do mais importante na hora de programar o seu tempo. Pense nisso. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.